Os 10 Mandamentos e o Sábado. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há muitos anos, o periódico Pentecostal Evangélico publicou um excelente artigo de autoria de Nelson Hinnon, sob o título acima, que tomamos a liberdade de transcrever. A pergunta acerca do sábado tem colocado muitos num estado de perplexidade e desassossego. Eles têm o direito de receber uma resposta elucidativa para o problema, mas, como os oponentes apresentam pesados argumentos, o inquiridor sincero fica, na maioria das vezes, numa obscuridade maior que antes. Infelizmente, aquele que buscava a verdade decide, por fim, aceitar a opinião de seu mestre sem ter sido esclarecido satisfatoriamente pela palavra de Deus. Espero que o assunto a que me proponho escrever sobre a questão seja firmado na Escritura. Se a palavra de Deus nos ensina que os 10 mandamentos, tais como os encontramos no livro de Êxodo, são obrigatórios para o cristão, então temos de admitir que o sábado o é igualmente. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Em Hebreus capítulo 8, lemos que Cristo é mediador de um melhor concerto que está firmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, dizendo: o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Que o leitor observe com atenção as palavras melhor concerto, primeiro concerto, segundo concerto e novo concerto. As Escrituras falam acerca de 2 concertos, um melhor do que o outro e o segundo diferente do primeiro. Os 2 concertos. Moisés foi o mediador do primeiro concerto que foi estabelecido no Monte Sinai, chamado também Monte Horebe. Foi feito com os filhos de Israel. Foi selado com o sangue de animais sacrificados. Era condicional da parte do homem em obediência aos 10 mandamentos. Mas o tempo chegou quando uma nova ordem tinha de ser introduzida e estabelecido um novo concerto. O profeta Jeremias foi um daqueles que anunciou, dizendo: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, do 31 ao 34. Isto é claro, um novo concerto tinha de ser feito com o povo de Deus, um concerto que seria melhor e substituiria o velho. Leiamos o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios e vejamos como Paulo compara o antigo concerto com o novo. O primeiro concerto. Primeiro, velho, Êxodo 34, versículos 27 e 28. Segundo, mediador, Moisés, segundo Coríntios 13, 7, 13 e 15. Terceiro, gravado em pedras, versículo 7. Quarto, escrito com tinta. Quinto, veio em glória. Sexto, ministério da condenação. Sétimo,
é um jugo de servidão, Gálatas 5:1. Oitavo, acaba com morte. Nono, era transitório. Agora, o segundo concerto. Primeiro, novo, Jeremias 31, do 31 ao 34. Segundo, mediador, Cristo. Terceiro, escrito no coração. Quarto, escrito com o Espírito. Quinto, tem excelente glória. Sexto, ministério da justificação. Sétimo, traz liberdade. Oitavo, vivifica. E nono, é permanente. Alguns que defendem a guarda do sétimo dia podem duvidar dessa prova, dizendo que Paulo, em 2 Coríntios 3, refere-se a outra lei e não àquela que foi gravada em pedras. Porém, comparando Deuteronômio 10:1 com 2 de Coríntios 3:7, se vê claramente que Paulo fala da lei dos 10 mandamentos. Portanto, se o velho concerto já findou, perguntamos: qual é o conteúdo do novo concerto? Porventura, ordena ele que observemos o sétimo dia da semana? Se os 10 mandamentos dados no velho concerto já passaram, vivem então os cristãos sem eles? Podem tomar o nome de Deus em vão, matar, roubar e etc, etc? Por certo que não, pois que o Novo Testamento proíbe tais pecados. Os mandamentos do novo concerto. Examinemos os 10 mandamentos em Êxodo 20, um após outro, e vejamos o que o Novo Testamento ou o Novo Concerto diz acerca deles. Primeiro, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Este é um mandamento contra a idolatria, contra a adoração de deuses falsos. O Novo Concerto contém uma linguagem forte ao proibir a idolatria. Considerai as seguintes passagens: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 de Coríntios 10, versículos 7, versículo 14, 1 de João 5:21. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Este mandamento é também contra a idolatria, aquele elemento na idolatria que coloca uma imagem de Deus ou outros objetos para adoração. O ensino do Novo Testamento acerca deste pecado é nítido. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Os cristãos têm de adorar com o coração e não com formalidades. A adoração espiritual é aquela que não depende dos ritos e cerimônias, nem da pompa e formas exteriores. É a que sai do coração para Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. O Pai procura tais que assim o adorem. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento proíbe profanar o santo nome de Deus. Os cristãos têm um mandamento semelhante e que vai mais além. De maneira nenhuma jureis. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, versículos 34 e 37. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Este é o único mandamento que não se encontra repetido no Novo Concerto. Esquadrinhando todo o Novo Testamento, não encontramos nenhum ensino de Jesus ou dos apóstolos para santificarmos o dia sétimo mais do que qualquer outro. Todos os que ensinam que o sábado, o sétimo dia, deve ser santificado por todos os cristãos, não guardam este dia da maneira como foi ordenada. Os tais devem saber que a lei, ao mandar guardar o sábado, também diz como ele deve ser observado. Para guardar o sábado, os israelitas receberam as seguintes instruções: não fazer nenhuma obra nesse dia, Êxodo 20:10.
trabalhar os outros 6 dias. Não podiam apanhar lenha no dia do sábado. Um homem que foi achado fazendo isso, apedrejaram-no até morrer. Números 15, 32 e 36. Não acender fogo em casa. Êxodo 35 e 3. Sacrificar 2 ovelhas em oferta de manjares todos os sábados. Número 28, 9 e 10. Se os sabadistas querem insistir na guarda do 7º dia, então terão de guardá-lo conforme estes preceitos. A lei exigia que toda a comida fosse preparada na véspera do sábado, e este dia era conhecido no tempo de Jesus como o dia da preparação, assim mencionado nos evangelhos. Os judeus que guardam a letra da lei nem sequer acendem a luz elétrica no sábado, porque seria acender o lume. E se nós estamos vivendo sob a lei, devemos obedecer aos mandamentos em todos os preceitos. Mas graças a Deus que não vivemos sob a lei, mas sob a graça do novo concerto, e por isso não estamos obrigados a guardar um dia mais do que outro. Em Romanos 14, 5 e 6, o apóstolo escreve: Um dia faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, quer ele guarde um dia mais do que outro, ou considere todos os dias iguais. A doutrina dos que guardam o sábado corresponde com esta? Não, porque dizem que o sábado tem que ser guardado sobre todos os outros dias. Negam assim o privilégio de cada um decidir por si mesmo a esse respeito, privilégio que é uma parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Muito se ensina no Novo Testamento acerca do primeiro dia, o do Senhor, mas à luz de Romanos 14, versículos 4 e 6, entendemos que a questão de guardar um dia mais do que outro não era uma obrigação, mas sim opção na primitiva igreja. O dia do Senhor, ou o primeiro dia, era guardado tendo por motivo o amor e não a lei. Se alguém arguir que Jesus guardava o sábado de Moisés, replico: tinha de fazer assim, visto que veio sob a lei e guardou todos os mandamentos de seu pai para judeus, porém, ao estabelecer o novo concerto, não nos deixou nenhum mandamento a respeito do sábado, exceto o que já mencionamos em Romanos 14 e em Hebreus 10 e 25, onde diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Somos ensinados acerca das reuniões, mas o dia para realizá-la fica à nossa escolha. O 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento está repetido em Efésios 6, do 1 ao 4, 1 e 4, com a diferença de que no novo concerto o mandamento foi ampliado, pois inclui a responsabilidade de os pais disciplinarem os próprios filhos. No 6º mandamento, o Senhor diz: não matarás. E Jesus interpreta-o dizendo que odiar equivale a matar. Sentimentos e palavras de ódio são tão maus à vista de Deus como o ato de matar. O que pensará Deus quando os homens vêm à sua presença para adorar com os seus corações cheios de ódio, malícia e inveja contra os irmãos? Vede Mateus 4:22 e 1 de João 13 e 15. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Este mandamento foi, como o 6º, ampliado por Jesus para incluir o desejo do coração. Mateus 5, 27 e 28. Deus acentua a vida interior, pois é ali que a luta é ganha ou perdida. O 8º mandamento afirma: não furtarás. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Efésios 4 e 28.
O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma advertência contra o pecado de perjúrio. Paulo ensina o mesmo mandamento no Novo Concerto, Efésios 4, 25, Colossenses 3 e 9. Décimo mandamento: não cobiçarás. O ensino do Novo Concerto é igual. Nenhum avarento tem herança no reino de Cristo. Efésios 5 e 5. Não estamos sem lei. Podemos, pois, ver que apesar de todos os mandamentos estarem repetidos no Novo Testamento, não há ordem alguma que obrigue os cristãos a guardarem o sábado. Argumentam os apologistas do sétimo dia que, se nos abstermos de adultério, mentira, idolatria, roubo, perjúrio e etc., que é uma parte dos 10 mandamentos, devemos igualmente cumprir a parte da lei referente ao sábado. A nossa resposta: o motivo por que nos abstemos daqueles pecados não é porque estejam proibidos na lei de Moisés, mas porque eles são proibidos no novo concerto do qual o Senhor Jesus é o mediador. Não estamos sem lei, mas sob a lei de Cristo. 1 de Coríntios 9, 21. Deus providenciou uma provisão para os que erraram no primeiro Deus providenciou uma provisão para os que erraram no primeiro concerto, o sacrifício segundo a lei levítica. Deus também estabeleceu uma provisão para os que erram no segundo concerto. Esta provisão está em Jesus Cristo, o justo, que derramou o seu sangue para propiciação pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo, tornando-nos culpados de desobediência contra algum dos seus mandamentos. Encontramos perdão de Deus em nome de Jesus se confessarmos os nossos pecados. Os defensores do sábado alegam que esse dia era reconhecido pelos primitivos cristãos até que o imperador Constantino, em 321, mudou o dia de guarda de sábado para domingo. Outros dizem que foi um papa que fez isso. Mas a verdade é que os primitivos cristãos guardavam o domingo como dia de descanso e adoração, e isso durante 3 séculos antes de haver Constantino reconhecido oficialmente esse dia como o do descanso cristão. É o que vemos da história da Igreja. Muito mais poderia ser dito sobre o assunto, mas uma palavra de Deus em Gálatas 5, 22 e 23 é suficiente para terminá-lo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Depois de ter registrado o fruto de uma vida cheia do Espírito, Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Nem a lei de Moisés, nem a lei de Cristo podem condenar uma vida que produz esse fruto. O velho concerto foi o bulbo donde cresceu a flor do novo concerto. Quando o bulbo cumpriu sua missão, surgiu a flor bela, independente, capaz, mas continuou mantendo íntima relação com seu ascendente. É esta íntima relação que confunde a muitos. Sou forçado, portanto, a advertir a grande insensatez que está em preferir o bulbo à flor, ou em forçar o bulbo a ocupar o lugar da flor. Aqui reside o erro de tentar guardar os artigos concernentes ao primeiro concerto, enquanto se pode viver sob os privilégios abençoados do segundo, matéria extraída do livro O Sábado, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida.
porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.